E aí, galera? Aula de hoje nós vamos resolver mais um exercício do Enem. E você tá a fim de aprender como resolve esse probleminha que tá aí na sua tela? Bom, então não esquece, hein? Se inscreve aqui embaixo no meu canal. E agora sim, vamos lá aprender como resolve esse probleminha que tá aí na aula de hoje. Bom, pessoal, vamos lá então hoje resolver um exercício do Enem, Exame Nacional do Ensino Médio, que caiu no ano de 2016, que diz o seguinte: uma pessoa está disputando um processo de seleção para uma vaga de emprego em um escritório. Em uma das etapas desse processo, ela tem que digitar 8 textos. A quantidade de erros dessa pessoa em cada um dos textos digitados é dada na tabela. Então aqui nós temos uma tabela com essas informações, ok? Aí diz ali, nessa etapa do processo de seleção, os candidatos serão avaliados pelo valor da mediana do número de erros. A mediana do número de erros cometidos por essa pessoa é igual a, e aí nós temos ali as nossas alternativas. Bom, gente, um exercício de estatística, um exercício sobre mediana é o que nós vamos fazer hoje. Para quem não lembra, para quem não sabe, para quem nunca viu, mediana, dentro da estatística, é simplesmente o elemento que fica no meio da sua lista numérica, do seu rol, né? A lista de dados que nós temos na estatística se chama rol, né? Esse cara aqui, ó, vou escrever para vocês, se chama rol. O rol, quando eu organizo ele, né, e eu tenho que organizar ele de forma crescente para que eu consiga realmente verificar a informação completa e correta, eu tenho que observar o elemento que está no meio. O elemento que estiver no meio, ele se chama mediana, tá? No nosso caso aqui, a mediana, né, em qualquer situação, a mediana ela é tratada de duas maneiras. A mediana, ela é tratada a partir do rol sendo par ou sendo ímpar. Por quê que tem que observar se o teu rol é par ou é ímpar? Por causa do seguinte, se o teu rol for ímpar, se a quantidade de números que você tem for ímpar, automaticamente naquela quantidade você vai ter um elemento central, um elemento que fica no meio, dividindo ali o seu grupo em dois pedaços iguais, um para a esquerda, um para a direita e o elemento no meio ali fica sozinho. Então, no caso do número ímpar, automaticamente a mediana é o cara que está no meio. Agora, no caso do número par, galera, esse meio ele não existe de uma certa forma, ok? Por quê? Pensa só, se eu tenho 10 números e eu quero verificar qual é o valor que está no meio para chamar ele de mediana, eu dividindo esses 10 números em dois grupos, vai acabar ficando 5 para um lado, 5 para o outro, então automaticamente ninguém vai sobrar para ficar no meio dessa minha lista. Então, no caso do número par, para verificar essa mediana, a gente calcula sem problema nenhum, só que a gente acaba utilizando um negocinho chamado média aritmética. Então a gente pega os dois elementos do meio, já que nós não temos um elemento só central, pega os dois, só que esses dois elementos eu não posso colocar os dois como mediano, eu tenho que fazer um elemento só. Então eu pego esses dois elementos do meio e faço a média aritmética deles. Então eu calculo a média aritmética e automaticamente essa média aritmética ela não vai estar no meu rol, porque não vai estar ali exposto dentro dos meus valores, tá? Mas vai ser considerada a minha mediana, perfeito? Que é o nosso caso aqui, ó. Se nós observarmos bem, nós temos aqui na tabela 8 números, né? Ó, texto 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Então quer dizer que dentro dessas minhas situações eu tenho um rol de 8 números. Se eu tenho um rol de 8 números, para eu calcular a mediana, eu vou precisar dessa situação aqui, ó. Então, eu vou observar que ele tem um número par, uma quantidade par de valores, então eu tenho que calcular a média aritmética para encontrar essa mediana, ok? Então esse exercício aqui ele é bem legal porque ele pede mediana, mas o aluno precisa saber sobre média aritmética para encontrar esse valor. Então é uma situação que o Enem gosta muito, porque ele
pede para você utilizar um cálculo matemático estatístico, mas você acaba tendo que utilizar uma outra situação da estatística para calcular o que ele está pedindo. Então, o aluno tem que ter um conhecimento aí da estatística de uma forma completa, perfeito? Então, nesse caso aqui, vamos fazer o seguinte: primeira coisa, se eu olhar aqui para a minha tabela, o meu rol ele não está organizado de ordem crescente. Observa que o texto um teve 2 erros, texto 2 teve 0 erro, texto 3 2 erros, então não está na ordem crescente. Primeira coisa que tem que fazer aqui para não calcular errado, organizar esses valores, tá? O aluno que pegar aqui e dividir automaticamente em 2 grupos sem essa organização, vai fazer um cálculo ali de média aritmética, só que esse cálculo ele vai ser em vão, porque não vai ter sentido nenhum para o que está acontecendo aqui no nosso exercício, ok? Então, primeira coisa, vamos lá. Vou colocar aqui o meu rol em ordem crescente. Primeiro elemento, então, é o 0. Vou riscar aqui o 0 para a gente não, né, ficar mais fácil a nossa observação. Segundo número aqui, pelo que eu estou olhando, é o número 2 e ele aparece 3 vezes, então eu vou colocar aqui 2, 2 e 2. Vamos riscar aqui para ficar melhor a nossa visualização. Próximo número é o 3, uma vez só. Então eu vou colocar aqui o 3 uma vez e vamos riscar ele ali. Próximo é o 4 uma vez, o 5 uma vez e 6 uma vez só. Então o 4, o 5 e o 6. E aí risca aqui eles sem problema nenhum. Então está aqui o meu rol. Vamos observar quem são os elementos que estão no meio. Então aqui eu tenho 8 números. Se eu for dividir isso em 2 grupos, vai ficar 4 números para um lado, 4 números para o outro. Quem são os caras que estão no meio? É esse cara aqui, que é o quarto elemento do meu primeiro grupo, e esse cara aqui, que é o primeiro elemento do meu segundo grupo. Então, aqui, ó, é uma maneira de a gente conseguir encontrar os elementos do meio sem muita dificuldade. Então, para fazer o cálculo da nossa mediana, então a mediana aqui vai ser o quê? Vai ser a nossa média aritmética. Como é que é a média aritmética nesse caso? Vai ser o meu 2 somado com o meu 3 dividido por 2, né, porque eu tenho que somar os 2 elementos do meio e dividir por 2, porque são apenas 2 elementos. Se nós fizermos aqui, gente, a conta é bem tranquilo, né, isso aqui vai me dar um 5, esse 5 vai ser dividido por 2, então automaticamente isso aqui vai acabar me dando um 2,5, né, 5 dividido para 2 é 2,5. Então, a nossa resposta ela tá aqui, ó, é a nossa letra B. 2,5 é a resposta que a gente encontra para essa perguntinha aí da mediana, perfeito? E aí, galera, gostou do exercício? Achou interessante a forma que eu trouxe aí para responder esse probleminha aí para vocês? Bom, se você gostou, agora você aí me ajuda, hein? Se inscreve aqui embaixo no meu canal, deixa seu like, comenta aí para eu saber o que você achou, mas também não esquece, compartilha esse vídeo aí com seus amigos. Outras pessoas podem estar querendo aprender a resolver o exercício do Enem, tá chegando o Enem, então você pode ajudar compartilhando os vídeos aí da nossa galeria. Valeu? Vou ficando por aqui. Aguardo vocês numa próxima aula, num próximo vídeo. Valeu, galera. Bons estudos. Até a próxima. Tchau.